Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vê Legendas capítulo 15. Lá no capítulo 14 a gente viu a guerra entre Abraão e os reis, a gente viu a figura de Melquisedeque e a gente viu o rei de Sodoma querendo dar os despojos da guerra para Abraão. Mas Abraão não quis, porque ele não queria abrir brecha para dizerem que alguém havia enriquecido ele, né? Então ele queria que somente o Senhor, que as pessoas vissem que somente o Senhor havia enriquecido ele. Aqui no capítulo 15, a gente vai ler Deus selando a aliança dele com Abraão, prometendo uma descendência muito grande que não daria para contar e que esses descendentes herdariam a terra prometida. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Aqui, gente, algumas pessoas creem que esta palavra do Senhor é uma referência a Jesus e não sendo uma palavra meramente falada, né? Porque aqui a gente até tem o verbo vir, né? De veio a palavra. Então, a palavra, né? Disse para Abraão, não temas. Porque depois desses acontecimentos, depois da guerra, provavelmente os reis, eles viraram inimigos de Abraão, né? Mas aqui o Senhor está falando para Abraão não ter medo, porque o próprio Deus é o escudo dele. E ele, assim como protegeu Abraão na guerra, continuaria a proteger ele. E o galardão, a recompensa de Abraão seria grande, porque ele não se afastou de Deus, ele não quis, né, as coisas materiais. Então, a recompensa, né, o galardão de Abraão seria a própria presença de Deus, né? Isso é muito maravilhoso, né? A gente não precisa de mais nada, somente da presença dele em nossa vida, não é mesmo? Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haveres de dar se continuo sem filhos e sem herdeiro, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então a gente vê, né, que Abraão pergunta para Deus assim, Deus, o que mais você pode me dar, né? Porque você já está me dando tanta coisa, mas todas essas coisas vão ficar para o meu servo. Você não me deu a descendência, né? Eu não tenho um filho para deixar tudo isso de herança. A isto respondeu logo o Senhor, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então aqui a gente vê, né, Deus fazendo essa promessa de que Abrão teria um filho. Apesar dele ser velho e da mulher dele ser estéril, Deus vai dar um filho a eles. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então, gente, aqui a gente vê Deus, né? Muitas vezes ele também relaciona com que a descendência de Abraão seria como as areias da praia. Então, ninguém poderia contar, né? Seria muita gente. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, gente, a gente vê que Abraão creu, né? Ele teve fé no que o Senhor estava dizendo e ele foi justificado por essa fé, né? Deus o considerou justo porque ele teve essa fé. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então aqui Abraão ele estava querendo uma prova, né? Um sinal de que tudo isso haveria de acontecer. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Aqui, gente, a gente vê, né, que Deus pede para Abraão fazer essa cerimônia, né, formal, pegar esses animais, cortar no meio, né? A gente vai ver lá em Levítico, né, depois da introdução da lei, o que porquê, né, de cada desses animais e porque ele havia cortado ao meio.
Então, né, Abraão fez tudo o que Deus havia pedido, né? De que. E vamos continuar lendo aqui. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, gente, aqui a gente vê que o mesmo sono profundo que Adão caiu quando Deus tirou, né, a costela dele para fazer a Eva, ele colocou Abrão, mas Abrão ele ainda conseguia, ele ainda estava conseguindo ver o que estava acontecendo, né, na sua volta. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então aqui, Abraão, Deus está contando para Abraão o que aconteceria com a descendência dele, né? Que ela seria peregrina em uma terra alheia, seria escrava por 400 anos. Então, isso aqui, Deus está falando o que aconteceria, né, quando os descendentes de Abraão ficariam escravos lá no Egito por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tente sujeitar-te, e depois sairão com grandes riquezas. Então, lá em Êxodo, quando Deus levantou Moisés para tirar o seu povo do Egito, a gente vai ver que eles saíram, né, com muitas riquezas lá do Egito, né? Deus fez com que os egípcios dessem para eles riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então aqui Deus está falando por que o povo dele iria ficar lá no Egito, né, por 400 anos, e depois só de 4 gerações que eles iriam voltar para conquistar a terra prometida, né? Porque os amorreus, eles... lembra lá quando houve a Batalha dos Reis? Alguns amorreus eram aliados de Abraão, né? Então, a maldade ainda não estava toda nos amorreus, porque eles lutariam contra os amorreus. Então, Deus precisaria esperar, né? Porque ele é justo, ele não lutaria, não mataria, ou falaria para o seu povo lutar com essa pessoa se eles não fossem totalmente ímpios. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então, gente, aqui a gente vai ver, né, que a presença de Deus na aliança, né? Quando desce esse fogo, a gente vê que simboliza a presença divina de Deus, né, na parte, o juramento dele de que as promessas feitas a Abraão se cumpririam, né. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refraíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigarseu e o Jebuseu. Aqui a gente vai ver, né, Deus está fazendo uma declaração específica dos limites geográficos da terra que ele prometeu dar para os herdeiros, né, de Abraão, para a descendência de Abraão. Gente, é isso que eu queria passar para vocês aqui de Gênesis capítulo 15. Espero que vocês estejam gostando, que esteja esclarecendo muitas coisas, vocês estejam conseguindo acompanhar os vídeos, tá bom? Deus abençoe vocês.